Fala turma, Vinícius Caxangá aqui na área, o estágio do canal do Luna, e vou trazer aqui para você uma notícia através desse vídeo, uma notícia boa não só para o torcedor do esporte, mas também para o torcedor do Bahia, do Ituano, porque esse julgamento interessa também não só o Sport Vasco, mas também o torcedor do Bahia e o Ituano, você vai entender por quê, mas o julgamento aí de toda aquela confusão, o julgamento que pode e deve punir o esporte pela confusão na partida entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro, foi adiado, tá? Adiado esse julgamento que ia ocorrer na próxima quinta-feira, tá? Dia 3 de novembro, ele foi adiado e vou estar falando aí mais informações para vocês de como aconteceu, na verdade, nesse adiamento, quando deve acontecer agora esse julgamento aí, que vai punir o Sport e pode, claro, punir o Vasco. O andamento aí, né, da punição pode mudar, o Sport que tem a possibilidade de perder mando de campo, multa financeira e também perder a partida por WO, então tudo pode mudar e você vai ficar comigo, vai ficar ligado aqui por dentro de tudo, né, de tudo o que pode acontecer aí nesse julgamento, tá? Então, antes de mais nada, queria pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixa teu like aí embaixo da tela, clica no joinha, se inscreve no canal, a gente tá quase batendo aí 30 mil inscritos no canal do Luna, então queria pedir para você que está aqui assistindo, deixar o like, se inscrever no canal e vamos embora. Antes de mais nada, também queria falar do nosso parceiro, claro, Bet Nacional, a Bet aí dos brasileiros, que tem as melhores cotações, o saque mais rápido. Então você que quer fazer aquela sua aposta, hoje tem rodada cheia aí da Champions League, né, Liga dos Campeões, tem rodada cheia também da Série A. Quer fazer tua aposta já pensando no final de semana, no jogo do Sport, um jogo que pode ser decisivo aí, Vila Nova Sport, vai na Bet Nacional, link na descrição, faz a tua aposta e faz um teste, pega aí R$5, tá? Um valor simbólico, digamos assim. Faz a tua aposta, faz esse teste, você vai ver, vai comprovar que na Bet Nacional tem as melhores cotações e o saque extremamente rápido, que você ganhou, já pode sacar aí o seu dinheiro na hora, tá certo? Então, Bet Nacional, deixou o like, se inscreveu no canal, vamos embora aí para a notícia desse vídeo, que é o adiamento do julgamento aí do Sport perante o STJD. Então, turma, como eu estava falando, o STJD, né, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, tá, que vai julgar o caso de toda aquela confusão que aconteceu na Ilha do Retiro, na partida entre Sport e Vasco, adiou, tá, esse julgamento. Como eu falei anteriormente, o julgamento estava previsto para acontecer no dia 3 de novembro, próxima quinta-feira, tá? Tô gravando esse vídeo aqui na quarta, feriado, então o julgamento ia acontecer amanhã, quinta-feira, e foi adiado, tá, esse julgamento. O Sport, ele buscou, tá, esse adiamento do julgamento, estava tentando aí já adiar, porque queria que não beneficiar, tá, com essa data, mas não beneficiar o Vasco, melhor dizendo, porque esse julgamento acontecendo na quinta-feira, tá, dia 3, poderia beneficiar o Vasco, porque o Vasco, caso o Sport fosse julgado com a perda de pontos, né, e o Vasco lucrasse esses pontos, caso o Sport fosse punido com um WO, tá? Então a partida que terminou 1-1 entre Sport e Vasco, o Sport poderia ter perdido o ponto que conquistou com o empate, porque iria ser declarado perdedor por WO, e o Vasco iria ser declarado aí o vencedor, iria lucrar 3 pontos ao invés de apenas 1, que foi o ponto conquistado com o empate, e o Vasco iria se beneficiar aí e poderia garantir o seu acesso à Série A mesmo antes de jogar a partida do domingo contra o Ituano, e mesmo que o Vasco perdesse para o Ituano, ou empatasse, ou vencesse, que naturalmente uma vitória dá o acesso ao Vasco, mas mesmo que o Vasco perdesse para o Ituano, o Vasco poderia classificar para a Série A, caso o Sport fosse punido aí com a perca de pontos através de um WO, né? Então, o Sport buscou esse adiamento, muito também porque o Sport quer incluir algumas denúncias com relação ao Vasco aí nesse julgamento, tá? Então, já eu vou ler aqui uma matéria que o GE soltou, mas o Sport quer incluir algumas denúncias para o Vasco também ser punido. Então, o Sport já buscava esse adiamento, e quem trouxe essa informação aqui na imprensa de Pernambuco em primeira mão foi o repórter João Vitor Amorim, da Rádio Jornal. Ele que falou no seu Twitter basicamente, e simples, né, de forma até direta, que o julgamento do Sport foi adiado, ainda sem data prevista de quando pode acontecer esse julgamento, e que em breve vai soltar mais informações. Então vamos lá, já estou aqui com a matéria do GE aberta, e ela fala o seguinte: procurador do STJD, que é o Ronaldo Piacente, ele solicita o adiamento, né, do julgamento aí de Sport, e esse adiamento que deve acontecer surpreende o Vasco, e vocês vão entender por quê, né? Mas o Vasco não tá gostando nada dessa situação, porque, como eu já falei, o Vasco quer se beneficiar, né? Quer que o Sport perca por WO a partida, quer lucrar pontos e quer garantir o seu acesso para a Série A, mesmo sem jogar a última partida, que é uma final, né?
Vasco e Ituano, ou melhor, Ituano e Vasco, porque o jogo é na casa do Ituano. É uma final porque quem ganhar essa partida sobe para a Série A. O Vasco tem a possibilidade de empatar, tem essa vantagem em um empate, o Vasco que sobe para a Série A, mas o Vasco não quer nem contar com essa partida para subir. Já queria garantir o acesso antes mesmo de jogar, e esse acesso poderia ser dado aí ao Vasco com esse julgamento que estava previsto para acontecer no dia 3 de novembro, tá? Quinta-feira, e foi adiado, não vai acontecer, e o Vasco naturalmente não gostou, né? Disse que foi pego de surpresa. Então, vamos ler aqui a matéria. Fala o seguinte: o Ronaldo Piacente, que é o procurador do STJD, pediu o adiamento, né, por conta o adiamento do julgamento do Sport, né? E como eu já falei, esse julgamento se dá por conta das confusões que tiveram aí no jogo entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro, que teve invasão a campo, objetos sendo atirados e também violência, né, que aconteceu aí a funcionários na Ilha do Retiro, tá? O Sport, como tem informado aqui, foi denunciado por 3 artigos, tá? O artigo de número 205, 211 e 213. Se não me engano, são aqueles 3 pontos que eu acabei citando. O ponto de invasão, objetos atirados a campo e também de violência, né? Então, o Sport foi denunciado nesses 3 artigos. A Ilha do Retiro, ela foi interditada, ainda sem tempo definido. O Sport vai perder mandos de campo, tá? Esse mando de campo pode variar aí até 10 mandos de campo, tá? E o Sport também deve receber uma multa financeira. Outro detalhe é que o Sport ele não pode receber público tanto jogando como mandante, perdão. Então, mesmo jogando como mandante, seja na Ilha do Retiro ou em qualquer outro estádio, o Sport não pode receber esse público. E nos jogos de visitante, o Sport não pode vender a carga de ingressos aí para sua torcida. Então, o Sport não deve ter público, não vai ter público, tanto como mandante, tanto também como visitante. E a multa financeira pode variar aí até R$100 mil, tá? Esse julgamento estava previsto para acontecer dia 3, e o mesmo aconteceu com o Ceará. Na verdade, o Ceará foi julgado por uma confusão muito parecida com o que houve na Ilha do Retiro, mas a confusão que aconteceu na ilha foi dita até como mais grave, tá? Então, o Ceará foi punido com a perda de mando, multa financeira, mas acabou que não perdeu a partida por WO. Apertado, tá? A decisão. São 5 votos, e no Ceará foram 3 votos contra o Ceará não perder a partida, melhor dizendo, por WO. Então o Ceará acabou que não perdeu, 3 votos contra para não perder e 3 votos a favor para perder, tá? Então foi uma decisão bastante apertada, mas o Ceará acabou que se livrou aí do WO. Então, a lógica que o torcedor do Sport vinha fazendo era, se a confusão na Ilha do Retiro foi mais grave, o Sport ia do Ceará, né? A votação do Ceará foi apertada, mas decidiu no final das contas que o Ceará não iria perder por WO. O Sport, então, muito provavelmente vai perder essa partida por WO, né? E é o que vinha se configurando para acontecer. Porém, essa decisão foi adiada, tá? Esse julgamento foi adiado, e dentro de uma nova conjectura aí desse julgamento, tanto o Sport, mas também a Procuradoria aí do STJD, ela quer incluir uma denúncia ao Vasco, tá? Uma denúncia no artigo 257, que é participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, e também fazer uma denúncia ao goleiro Raus do Vasco por agressão, tá? Então, o Vasco ele pode ser multado financeiramente, e o atleta aí, o goleiro Raus, pode receber até 6 jogos de suspensão. E essa denúncia ao Vasco pode mudar aí o futuro do julgamento, né? Que só vinha tendo o Sport como o denunciado, tá? O Sport que poderia se lascar no final das contas nesse julgamento, como o torcedor pernambucano gosta de falar. E agora o Vasco sendo denunciado, isso pode acontecer, pode mudar o futuro, tá, desse julgamento, e também não vai influenciar na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Como eu falei, se esse julgamento acontece antes da última rodada, o Vasco poderia ser beneficiado e subir para a Série A, conquistar o acesso, mesmo antes de entrar em campo. Então, o que é que o Sport quer? O Bahia e o Ituano também são interessados nesse adiamento aí do julgamento que vai acontecer. Tá? Então, o que é que esses clubes querem? Adia o julgamento porque não vai interferir na última rodada. As equipes jogam, a rodada termina, né? A tabela da Série B termina como deve acontecer. Quem sobe, quem fica, quem desce. E depois do término do campeonato a gente decide aí sobre esse julgamento. Então, é isso que defende aí o Sport, também é interesse do Bahia, do Ituano, menos do Vasco, né? Como eu já falei, quer beneficiar aí com essa história. Então, a situação é essa, o julgamento foi adiado, ainda não tem data prevista para esse julgamento acontecer, mas o Vasco não gostou, tá? Porque vai receber denúncias aí do artigo 257, que é participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, e o goleiro Raus também deve receber essa denúncia por agressão, tá? Então,
Pode mudar, Caxangá, o cenário aí desse futuro julgamento? Isso facilita para o Sport não perder por WO ou acabar perdendo mesmo assim por WO? Pode mudar, tá? Mas cenas dos próximos capítulos a gente só vai saber em breve. A notícia boa é que esse julgamento foi adiado, tá? E que não vai causar grande impacto, ou pelo menos a gente espera que assim aconteça na última rodada do Brasileiro. Ituano e Vasco deve ser uma decisão, tá? Sem interferência externa, sem interferência do STJD. E Sport, né, que tem chances remotas de acesso, vai jogar contra o Vila Nova que se classificou na Copa Verde e pode jogar a final aí no sábado, né, um dia antes da partida. Então, Vila Nova pode entrar em campo para jogar contra o Sport com um time misto, um time da base, e isso pode facilitar a vida para o Sport, que ainda sonha em acesso, e pegando a equipe do Sub-20, uma equipe mista do Vila Nova, fica mais fácil de golear. E por que eu falo em golear? Porque é justamente de uma goleada de 6, 7 gols que o Sport precisa aí vencer o Vila para estar se classificando para a Série A e também depender aí de um tropeço, e um tropeço grande do Bahia. São chances remotas, mas chances que podem acontecer, chances de acesso aí para Bahia, Vasco, Sport e Ituano, e que para isso tudo acontecer da forma mais justa, não tenha interferência de forma antecipada aí da Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que é o STJD, beleza? Então, julgamento foi adiado. E se você gostou dessa notícia, deixa teu like, como eu já falei, se inscreve aí no canal e vamos embora. Fica ligado aí no canal do Luna, porque qualquer outra novidade a gente traz aqui pra vocês, beleza? Fui!